Olá, pessoal! Meu nome é Luciana, sou mediadora do Polo de Rio das Flores. E hoje vamos estudar a segunda fase modernista. Antes, vamos lembrar alguns conteúdos da primeira fase modernista, que foi marcada pelo antipassadismo e pelo nacionalismo crítico. Ora, o antipassadismo consistiu na atitude crítica à tradição literária. Podemos observar a postura de rejeição ao passado no gosto de nossos artistas por inovações radicais, como a preferência por uma linguagem mais concisa e pela incorporação de temas do cotidiano, já que antes a poesia era o espaço dos grandes temas, nobres e solenes. A outra característica marcante é o nacionalismo crítico, entendido como uma preocupação em pensar e representar a realidade brasileira. Para entendermos melhor a segunda fase modernista, vamos dar uma olhadinha primeiro nos principais acontecimentos que a marcaram. Nacionalmente, estamos diante do enfraquecimento da economia brasileira, baseada na exportação de café, em decorrência da quebra da Bolsa de Nova York. Outro marco importante é a Revolução de 30, pela qual Getúlio Vargas chega ao poder e tira as forças das oligarquias cafeeiras paulistas. Os paulistas, nada satisfeitos, se opõem ao governo por meio da Revolução Constitucionalista, porém não conseguem ter êxito. Ocorre também a aprovação da Lei de Segurança Nacional, em 1935, que definia crimes contra a ordem pública e social, o que levou à perseguição aos opositores do governo. O Estado Novo, então, em 1937, é implantado por Getúlio Vargas e consistiu em um regime marcado pelo autoritarismo. Mundialmente, a geração de 30 assiste à crueldade da Segunda Guerra Mundial. Aqui ao lado, vemos a obra de 1940 do pintor espanhol Salvador Dalí, intitulada A Face da Guerra, de 1940. Observe o rosto marcado pelo pavor e destruição. Nos seus olhos e boca aparecem faces iguais à da primeira face principal, mostrando a contínua destruição causada pela guerra. A poesia na segunda fase modernista. Ora, diante dos acontecimentos nacionais e mundiais que acabamos de ver, fica cada vez mais nítido para os artistas dessa fase que a arte ela não pode se fechar em si mesma. Ocorre então um amadurecimento e o modernismo ele vai se revestir de configurações mais engajadas. Por isso, a poesia da segunda geração, em relação ao seu conteúdo, apresentará uma abordagem de questões políticas, sociais e históricas, sendo então marcada por uma forte preocupação com o problema da existência humana diante da realidade presente. É importante também destacarmos que a incredulidade e o medo, a incerteza diante de todos esses acontecimentos, estimularam certas produções de caráter mais espiritualista, reflexões existenciais, universais e metafísicas. Além disso, como já não havia necessidade de chocar com a tradição, como fizeram os nossos primeiros poetas modernistas, já que a arte moderna começa a ganhar o seu espaço, os poetas, então, vão manifestar um fazer poético mais estável e maduro. Não é à toa que a segunda fase modernista é conhecida como a fase da estabilização. Quanto às questões formais, há o resgate de procedimentos tradicionais, como o uso de formas fixas e esquemas métricos regulares, coexistindo assim com a permanência de conquistas que marcaram a fase heróica, como versos livres, isto é, sem regularidade métrica, e versos brancos, que são aqueles que não apresentam esquemas de rimas. Além disso, como a poesia na geração de 30 é mais combativa, nada melhor do que o uso de uma linguagem simples para comunicar as denúncias de mazelas sociais, o que não impediu, porém, o uso de um vocabulário também refinado. Vejamos agora os principais autores da segunda geração.
Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Murilo Mendes, Jorge de Lima. Vejamos um pouquinho agora sobre Drummond. Ele nasceu em Itabira e faleceu no Rio de Janeiro. Apesar de ter se formado em farmácia, não exerceu a profissão. Lecionou português e geografia. Seus livros, publicados entre 40 e 45, apresentaram uma preocupação social, ao mesmo tempo em que revelaram solidariedade e indagaram o sentido da existência humana diante da cruel realidade. A obra de Drummond é classificada em fases distintas: a fase gauche, a fase social, a fase do não e a fase da memória. A seguir, veremos o poema Mãos Dadas, publicado no livro Sentimento do Mundo, identificado como pertencente à fase social da poesia de Drummond. Mãos Dadas. Vamos ler agora um trechinho desse poema. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei um mundo futuro. Estou presa à vida e olho os meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Comentários sobre o poema. Quanto ao conteúdo, já podemos destacar o engajamento social do eu lírico e o seu compromisso com o coletivo, com os companheiros presentes por uma causa comum justa. Isso é o que nos revelam os versos abaixo. Estou preso à vida e olho os meus companheiros. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Ora, a repetição do adjetivo presente reforça o compromisso do eu lírico com a realidade. Percebemos essa reiteração nos versos abaixo. O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Além disso, quanto à forma, percebemos aspectos marcantes na primeira fase modernista, como os versos livres e brancos e o emprego de um vocabulário simples. Jorge de Lima, outro poeta importantíssimo da segunda geração modernista. Ele teve uma produção artística multifacetada. Além de poeta, foi também pintor e fotógrafo, ensaísta, historiador e prosador. A sua produção poética foi bastante afetada pelo contato com o catolicismo. Em parte de sua obra, encontra-se a presença de uma religiosidade de matriz africana. O contato com a espiritualidade não fez, porém, com que Jorge de Lima deixasse de lado seu engajamento social. O poema Pai João apresenta bem o envolvimento do poeta com a temática social. Pai João secou como um pau sem raiz. Pai João vai morrer. Pai João remou canoas, cavou a terra, fez brotar do chão a esmeralda, das folhas, café, cana, algodão. Pai João cavou mais esmeraldas que Pai Leme. A filha de Pai João tinha um peito de turina para os filhos de Ioiô mamar. Quando o peito secou, a filha de Pai João também secou, agarrada num ferro de engomar. A força de Pai João o branco, a mulher de Pai João o branco a roubou para fazer mucamas. O sangue de Pai João se sumiu no sangue bom, como um torrão de açúcar bruto numa panela de leite. A pele do Pai João ficou na ponta dos chicotes. Pai João foi cavalo para os filhos de Ioiô montar. Pai João sabia de histórias tão bonitas que davam vontade de chorar. Pai João vai morrer. Há uma noite lá fora como a pele de Pai João. Nem uma estrela no céu. Parece até mandinga de Pai João. Comentários sobre o poema. Quanto ao conteúdo, é um poema que denuncia do início ao fim os sofrimentos da escravidão. Os versos abaixo apresentam um dos sofrimentos. A pele do Pai João ficou na ponta dos chicotes. Além disso, a comparação pau sem raiz revela uma crítica ao fato de um negro não ser dono da terra em que tanto trabalhou. Leamos o fragmento no qual há essa denúncia. Pai João secou como pau sem raiz.
Pai João vai morrer. Pai João remou canoas, cavou a terra, fez brotar do chão a esmeralda, das folhas, café, cana, algodão. Há também uma crítica à realidade brasileira. Trabalho escravo até a morte secou diferentes gerações. Pai secou como um pau sem raiz. Filha agarrada num ferro de engomar. Mãe e esposa roubada brutalmente de sua família para ser mucama. Observamos, quanto à forma, marcas da oralidade e versos livres, isto é, com medidas diferentes. Aqui ao lado, em diálogo com o poema de Jorge Lima, vemos a obra O Lavrador de Café de Cândido Portinari, que retrata um trabalhador negro na lavoura. Observe que os pés são maiores do que o resto do corpo. A imagem, portanto, é uma forma de metonímia, em que o trabalho escravo é figurado pelos pés firmes, fortes e grandes, e que ocupam o espaço da representação do trabalho excessivo na terra. Cecília Meirelles é uma das principais autoras de sua época. Além de ter apresentado uma carreira multifacetada, ela foi a primeira mulher a alcançar uma posição de destaque no campo das letras nacionais. Sem se pautar por uma religião, procurou tematizar espiritualidade. Estreou em 1919 com Espectros. Porém, seus principais livros foram publicados na segunda fase do modernismo, com destaque para A Viagem, 1939. Mulher ao Espelho. Antes de lermos o poema, relembremos que a produção dos poetas da segunda geração ficou marcada não só pelo envolvimento com as questões sociais e históricas, como acabamos de ver em Drummond e em Jorge de Lima, como também pela tendência, em alguns momentos, à espiritualidade. É o que vamos observar no poema de Cecília, Mulher ao Espelho. Hoje, que seja esta ou aquela, pouco me importa. Quero apenas parecer bela, pois seja qual for, estou morta. Já fui loura, já fui morena, já fui Margarida e Beatriz, já fui Maria e Madalena, só não pude ser como quis. Que mal faz esta cor fingida do meu cabelo e do meu rosto, se tudo é tinta, o mundo, a vida, o contentamento e o desgosto? Mas quem viu dilacerados olhos, braços e sonhos seus, e morreu pelos seus pecados, falará com Deus. Falará coberta de luzes, do alto penteado ao rubro artelho, porque uns expiram sobre cruzes, outros buscando-se no espelho. Comentários sobre o poema. O poema traz uma temática existencial de fundo filosófico, a oposição entre a aparência e a essência. Revela também a temática da morte, que é a fuga máxima da realidade imediata, a partir de um olhar metafísico. Ora, o eu lírico, nos versos abaixo, fará menção a Deus, a quem está além da física, além do concreto, além do material. Leiamos este fragmento. Mas quem viu tão dilacerados olhos, braços e sonhos seus, e morreu pelos seus pecados, falará com Deus. Observamos também a presença de rimas ricas. Beatriz rima com quis. Esse procedimento era principalmente usado por poetas parnasianos. Vocês lembram que são rimas ricas? Elas ocorrem quando rimamos palavras de classes gramaticais diferentes. Podemos observar, além disso, o vocabulário erudito. Dilacerados, rubro, artelho e expiram. Tais características formais marcam o resgate de procedimentos da tradição literária. A prosa na segunda fase modernista. Ela é marcada pela retomada da ficção regionalista inaugurada no período romântico, mas, é claro, com uma perspectiva mais realista e não mais idealizada. Nesse sentido, recebe influências do realismo. Apresenta também forte preocupação social. Além disso, há nela uma perspectiva determinista. Diferente do determinismo naturalista,
Para a geração de 30, se o meio é a causa dos problemas sociais, logo é preciso e possível mudá-lo. A narrativa será mais convencional, comportada. A linguagem será simples e regional. Os temas recorrentes serão a seca, o coronelismo, a exploração do camponês e a opressão dos poderosos sobre os mais fracos. Vejamos os principais prosadores da geração de 30. Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, Jorge Amado e Érico Veríssimo. Vamos conversar um pouquinho agora sobre Graciliano Ramos, que foi considerado o melhor ficcionista do modernismo e o prosador mais importante da geração de 30. Ele estreou na literatura com o romance Caetés. Na sequência, publica São Bernardo e Angústia. Foi autor de diferentes obras, das quais a mais conhecida é Vidas Secas, e sobre a qual iremos falar. O romance retrata a vida miserável de uma família de retirantes, sertanejos, obrigada a se deslocar de tempos em tempos para áreas menos castigadas pela seca. Vidas Secas. Sugiro que você pare um pouquinho o vídeo e leia os fragmentos aqui expostos, ok? Comentários sobre o texto. Trata-se de um romance regionalista. O cenário é a Caatinga, o sertão agreste nordestino. Podemos perceber um pouco dessa ambiência no fragmento abaixo. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Observamos também uma denúncia da realidade social. Essa denúncia se revela, sobretudo, na apresentação das condições físicas, cansados e famintos, e emocionais, infelizes, dos personagens. Leiamos o fragmento. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro. Estavam cansados e famintos. Há também a perspectiva determinista. O cansaço e a fome aparecem como consequências das condições em que os personagens vivem, do determinismo do espaço, isto é, a seca, assim como mostra o trecho abaixo. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro. Estavam cansados e famintos. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastaram-se para lá. Logo ao lado, observamos a tela de Cândido Portinari, feita em 44. Ao fundo, vemos a paisagem do sertão, repleto de aves que rodeiam a família como se estivessem esperando a morte de alguém. As pessoas na cena encontram-se numa situação miserável. Recapitulando, a poesia na segunda fase modernista, quanto à forma, resgatará certos procedimentos tradicionais, ao mesmo tempo que permanecerá com algumas conquistas da fase heróica. Quanto ao conteúdo, refletirá sobre o problema da existência humana diante da realidade. Em relação à prosa, as principais características são influência do romantismo e realismo, forte preocupação social, perspectiva determinista e narrativa mais convencional e uma linguagem regional. Isso é tudo, galera! Espero que tenham compreendido a segunda fase modernista. Qualquer dúvida, procure o mediador do seu polo.